falando, dando um oi e também orando para que a gente começasse esse tempo. Amém? No nome de Jesus. Que eu sei que vocês vão ouvir tantas coisas, já têm ouvido, mas que vocês guardem no coração aquilo que o Senhor tocar. Talvez seja uma palavra ou uma frase que é o que vocês devem considerar e levar, e isso deixar aos pés do Senhor para que Ele troque, Ele mude, Ele transforme e faça o que Ele deseja fazer. Amém? Bom dia, querido. Uma alegria estar aqui com vocês. Que a paz de Jesus possa estar com vocês. Né? Continuar. E que Deus possa falar do seu coração. Eu dou graças a Deus porque logo, acho que um ano de casado, nós já participávamos de cursos de casais. E como isso fez bem para nós. Normalmente a gente vai para um encontro de casais, aprende, sai lá, né? Primeiro mês, depois vai. Então a gente precisa estar sempre ouvindo, sempre aprendendo, sempre lembrando as coisas que Deus tem nos ensinado. Vamos orar, vamos falar com Deus, vamos abrir nosso coração. Pai querido, nós te bendizemos por causa da graça tua misericórdia, o sacrifício de Jesus e por termos te conhecido. Nós queremos colocar nossas vidas agora diante do teu trono. O Senhor conhece os nossos corações, o Senhor conhece as nossas inquietações, os nossos traumas, Senhor, as nossas alegrias, as nossas tristezas. Vem com o teu Espírito Santo, Senhor, sondar os nossos corações, falar conosco, continuar nos falando, Pai. Obrigado, Senhor, pela palavra de hoje de manhã. Obrigado porque o teu Espírito Santo tem nos consolado, tem aberto as nossas mentes. Nós queremos pedir a tua graça sobre a Cátia. Que o Senhor fale conosco, nos ensine, para que no nosso relacionamento, Pai, a gente possa crescer, te amar e mostrar ao mundo que tu és o nosso Deus. No nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. Deixa eu fazer uma pergunta. Quantos aqui, todos são casados? Tem alguém que é noivo e está pretendendo casar aqui? Você? Vocês dois? Vamos pegar Romanos para pregar para vocês daqui a pouquinho. Quem que está namorando, noivando? Ok. E os demais casados? Ok. Eu sei que tem às vezes 1, 2 anos de casamento, 5 anos de casamento, 3, 10, 15, como Paulo 30, nós 29 e assim por diante. Mas nós damos graças a Deus porque Deus nos abençoa quando nós decidimos que nós vamos continuar casados e mais, quando nós vamos depender de Jesus Cristo, depender da oração e do estudo da palavra de Deus nas nossas vidas. Porque nada acontece assim se você também não fizer a sua parte. E hoje nós vamos falar sobre comunicação no casamento rapidamente, por conta do nosso tempo, e comunicação está ligada ao perdão. Que bom que vocês estão aqui, que bom que tem alguns que estão se preparando para casar e já estão aqui, como o Marcos disse, nós no primeiro ano de casamento, primeiro nosso curso de casamento, nós fizemos sozinhos, lemos um livro juntos, o Ato Conjugal, lemos quando estávamos noivos. Todo mundo da nossa época lia esse livro. E nós não tínhamos muitos recursos na nossa época, se bem eu estou lembrando. Depois nós fomos ao encontro da Cruzada Estudantil. E aí começamos a participar de vários encontros que Deus nos abençoou. E que bom que vocês podem estar aqui nesta manhã, a igreja está oferecendo essa oportunidade para vocês, porque nós temos sido bombardeados pelos meios de comunicação em todas as formas, em propagandas, revistas, outdoors, nas bancas de jornais, no meio da internet, no meio da televisão, que tem falado o tempo inteiro que casamento não vale a pena. Você precisa ser feliz. Você experimenta e casa com uma pessoa, com uma mulher, com um homem, e aí se você não for feliz, você parte para outro. E aquela história de você olhar para a grama do vizinho e achar que a grama do vizinho é mais verde do que a sua. Que a sua casa não é tão importante assim, não é tão lindo, não é tão maravilhoso. E aí vem
várias coisas que se tornam inimigos do casamento, como amargura, infidelidade, traição, ciúmes e várias coisas que não é o caso que nós vamos falar hoje, sobre também hábito de discutir, egoísmos e assim por diante. Mas nós vamos falar hoje, dentro da comunicação, um elemento que é transformador no nosso casamento, que é a bênção dentro da nossa vida. Mas aí você fala assim, mas como assim? Eu tenho a bênção de Deus? É, também, mas mais do que eu ter a bênção de Deus, eu ser um agente de bênção dentro do meu lar, dentro da minha casa. E isso não é esperar que o outro faça alguma coisa para mim, para que eu seja esse agente abençoador. Mas a palavra de Deus me ensina que eu preciso abençoar. E nós aprendemos hoje pela manhã no culto, quando o pastor nos ministrou, e nós estamos levando essa pérola maravilhosa de sermos pais, mães, homens e mulheres de Deus, que realmente são pessoas que dependem da graça de Deus, do amor de Deus. Então nós devemos, antes disso, eu gostaria só de colocar que a gente fica prestando atenção nos meios de comunicação, e a semana passada eu estava ouvindo uma reportagem, alguém interrogando aquela atriz Cássia Kiss, que fez aquele filme The Brothers. Não sei quantos de vocês assistiram, eu não posso indicar porque eu não assisti, não sei, só estou falando ou passando, que é o que ela estava falando sobre o filme, e ela dizendo o seguinte, uma pessoa que, no meu entendimento, até onde eu sei, ela não conhece Jesus, e ela disse assim, que a família é o melhor lugar do mundo, que a melhor coisa que tem é a família. Uma pessoa que não conhece Jesus. Não sei se ela veio a conhecer depois ou conhece, mas eu pelo menos não sei dessa informação. E eu fico pensando, se o mundo está clamando e está falando isso, quanto mais nós cristãos temos que demonstrar e temos que fazer com que o nosso lar seja um refúgio para aqueles que precisam. No caso, o marido, os filhos, a esposa, a família toda. Nós temos que deixar o nosso lar tem que ser o melhor lugar do mundo. Onde você deseja voltar para casa. Onde você quer realmente voltar. Não é somente dizer, eu tenho uma casa, eu tenho um apartamento, eu me casei, mas quando eu penso na minha esposa, quando penso no meu esposo, nos meus filhos, ou no trabalho que eu tenho que ter agora, depois do meu trabalho secular, voltar para casa, ouvir as reclamações, os murmúrios, eu não quero voltar para casa. Pelo contrário, nós temos que querer voltar para casa. E tem que começar a partir de nós, cada um de nós. Não é apontar o dedo para o outro, mas é começar em mim. Então nós devemos abençoar o nosso marido, a nossa esposa. O primeiro método de abençoar é falar bem dele ou dela, tá certo? Nunca fale mal do seu marido, da sua esposa, para ninguém. Se você quiser um aconselhamento, ajuda, procure o seu pastor, procure o pastor Tico, mas não vá falar mal do seu marido por aí. Não vá dizer que ele faz isso, faz aquilo, e aí começa a fofocaiada crescer no meio de todo mundo. Se tem uma coisa que eu falo, nós estivemos falando numa igreja semana passada, numa igreja quadrangular, numa escola para casais, e lá eu disse com todo o meu coração, nós somos falhos em várias coisas, o nosso casamento não é perfeito, gente, nós estamos a caminho, pedindo sempre a graça e a misericórdia de Deus, olhando para a cruz de Cristo, mas eu nunca falei mal do Marcos para ninguém, nem para a mãe, nem para o pai dele e nem para a filha dele, nossa filha, nunca falei, e Deus confere isso comigo, testemunho isso no meu espírito, nunca falei mal. Ainda que eu estivesse naqueles dias, sabe, que você quer pegar pelo pescoço e quer dar uma torcida e falar assim, olha, você fez isso comigo e eu estou chateada e a vontade que eu tenho de sair por aí, não fiz, porque isso não é abençoador, isso é diabólico, isso não é de Deus. E a gente tem que aprender que o primeiro elemento abençoador dentro de um casamento, dentro de um lar, é eu falar bem do meu esposo, da minha esposa, dos meus filhos.
Se eu precisar de ajuda é uma outra questão, mas eu não posso sair por aí falando mal. É a primeira coisa. Nós temos o exemplo de Jesus que deu a sua vida, foi ultrajado e não revidou. Quando sofreu, não pronunciou ameaças, mas continuou confiando em Deus, no seu Pai, que providenciaria a graça e a saída. Mas ele não falou, ele não foi batendo nas pessoas que bateram nele, ele agiu o contrário, com amor. Abençoar também o nosso cônjuge é mostrar gratidão e apreciação por ele durante o dia. Se ele lavou uma louça, estendeu uma cama, te ajudou em algo dentro da sua casa, seja grato, reconheça, agradeça, fale, puxa, que bom, querido, que você fez isso para mim, que bom que você me proporcionou, me deu uma ajuda. Vamos fazer junto, porque na maior parte do tempo, hoje, nos nossos dias modernos, o casal trabalha fora de casa os dois. Em casa o serviço continua. E o marido precisa ajudar a esposa precisa ajudar o marido. Os dois têm que se unir, porque ali vocês estão formando uma família e ali deve ser o melhor lugar do mundo para se estar. E que seja esse melhor lugar do mundo para você e para o seu esposo, para os seus filhos. Abençoar o seu cônjuge, você deixa o caminho aberto para que o Senhor possa trabalhar na vida dele, se ele estiver agindo mal. Se ele não conhece a Jesus como Salvador da sua vida, através da sua vida, através do seu jeito de agir, abençoando, você vai abrir a porta para que ele venha conhecer a Jesus. A minha mãe também, como a mãe de Santo Agostinho, orou 30 anos para que meu pai se convertesse. Eu já não tenho mais meu pai e minha mãe aqui na terra, mas eles estão salvos por Cristo Jesus. Mas ela orou 30 anos para que ele se convertesse e passou muitas dificuldades com ele, porque ele não era uma pessoa fácil de se lidar, tinha um gênio muito complicado, mas ela nunca falou mal dele, ela sempre orou por ele e ela sempre falava para a gente que era para a gente fazer o mesmo por ele, como filhos. Então essa é uma das coisas que nós temos que ter. A vida das pessoas deve nos inspirar a continuar. Uma outra coisa, um elemento transformador, abençoador no casamento é a edificação do seu cônjuge. Não é pregar para ele, não é pregar para ela. Olha, a Bíblia diz isso que você como mulher tem que fazer. Olha, a Bíblia diz para você, homem, olha aqui o que está escrito que é para você me amar. Não é isso que a Bíblia diz. Não é assim que você tem que edificar o seu cônjuge. Pelo contrário, o sentido aqui é ajudar ele ou ela em todos os aspectos da sua vida. Quer dizer, aumentando a sua autoestima, dando encorajamento, fortalecimento íntimo, o estabelecimento da paz entre o homem e a mulher. Pense sempre, o que eu vou dizer para o meu marido, o que eu vou dizer para minha esposa, vai edificar ou vai destruir? O que vai acontecer? Quando você falar alguma coisa para sua mulher, para o seu marido, você vai edificar ou vai destruir, acabar com ele ou com ela? Porque isso não é edificação, tá certo? Isso não é edificação. Deve ter uma outra palavra aí, mas não é edificação. Então, precisamos parar e pensar, o que eu vou falar vai edificar ou vai destruir? Uma outra coisa que nós temos como um elemento abençoador é a participação em tempos juntos. Nós vivemos dias modernos na pós-modernidade, onde o tempo é uma coisa preciosa, não é mesmo? E nós precisamos aproveitar ao máximo o tempo. E eu estava lendo esses dias alguma coisa sobre Catito, ele é lá de Curitiba, é um psicólogo, terapeuta familiar. Ele diz que estava uma vez num congresso e uns jovens, num acampamento de casais, e um jovem, um menino e uma menina que queriam se casar, chegaram para ele e disseram assim: pastor, o que é que nós fazemos para ter um casamento perfeito? Ele falou assim: senta aqui. E olhou bem nos olhos dele e disse assim: não tenham por 2 anos televisão
e nem computador. Aí vocês vão dizer, nossa, que loucura. Nos dias de hoje, não é possível, pelo menos um computador. Ele falou assim, tá bom, pastor, mas e o que a gente vai fazer? Ele falou assim, conversar. Conversar sobre vocês. Depois de 2 anos de casamento, eu aconselho a vocês a ter, então, um computador e então ter uma televisão. Porque nós perdemos muito tempo na frente da televisão e muitas vezes perdemos na frente do computador sem necessidade. E nós não passamos tempo juntos. Nós prometemos diante de Deus e das testemunhas e de todas as pessoas e combinamos entre nós que nós vamos ajudar, que nós vamos manter firme, que nós vamos fazer tudo. Mas nós não temos tempo juntos. Como é que nós queremos abençoar o outro, conhecer o outro, se nós não temos tempo juntos? Se nós não fazemos coisas juntos, não temos atividades juntos, interesses, preocupações, pensamentos, espiritualidade, objetivos e alvos familiares. E quando muitas vezes nós saímos de férias, alugamos ou compramos um pacote da CVC, e eu não tenho nada contra esses pacotes, não é isso, eu também já fiz, mas aqueles pacotes que tem um projeto militar de quartel, que tem horário para entrar, horário para sair, horário para comer, horário para isso, para aquilo, e aí você precisa chegar das férias e tirar férias das férias. Porque você está exaurido e você fala assim, acabou, eu não aguento mais, e o teu pai, teus filhos estão dizendo, pai, mas que férias são essas? Mãe, mas que férias são essas? E era passeio para lá, passeio para cá, e hora do almoço, e hora do jantar, e hora de dormir, porque amanhã tem uma coisa. E isso é necessário ter em família, sim, e eu não estou dizendo contra, mas nós temos que passar tempo juntos. É muito mais do que isso, é você tirar uma semana, um final de semana ou um dia para vocês estarem juntos como família, juntos, conversando, fazendo um passeio bonito. Quantas vezes as mulheres, elas gostam daquela cidade de Olambra? Eu gosto, que é uma cidade das flores. Agora é um excelente programa para você se programar para o Dia dos Namorados. Leve sua namorada para lá, vai lá, o tempo que você vai ter. Olha, você fazendo isso, com certeza você terá um tempo abençoador na sua casa. Direta para mim. Também. Olha, eu levo ele, eu vou com ele para assistir, eu vou com ele assistir os shows de jazz, eu faço muitas coisas com ele também, e que eu acabo gostando, e ele faz também alguma coisa para mim, a gente divide para estar juntos, para nos conhecermos melhor. Você conhece de fato o seu esposo e a sua esposa? Ou você só cobra? Cobra no sentido, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Mas de fato, você tem prazer de passar esse tempo junto? Você tem prazer de passar tempo junto? A gente ri, acha engraçado, porque é engraçado mesmo tudo isso, né? Mas é uma dica para vocês, né? As mulheres também, por favor, fazem programas com seus maridos. Tenham tempo. Muitas vezes eu fui na Teodoro Sampaio comprar palheta para boquilha de saxofone e clarinete, que eu não entendo patavinas. Mas eu fui com ele, subia as escadinhas das lojas e descia, comprar partitura de música. Não é a minha área, mas eu preciso estar com ele. Eu preciso dividir esse tempo. E nesse tempo a gente dividia conversas, trocava ideias. Isso é tão importante. Nós precisamos disso. Passarmos tempo juntos. Priorizar. Quantas vezes nós, no começo de namorados e noivos e tal, primeiro começo de casamento, no primeiro ano, a gente dava risadas gostosas com o nosso cônjuge. Passou-se o tempo e as coisas foram esfriando e você acaba já não conhecendo mais a pessoa que está com você. A gente fala isso porque
como pastor em aconselhamento, que eu há muitos anos venho exercendo esse ministério, eu tenho ouvido as pessoas falarem sobre isso. Porque não passam mais tempo, não tem mais prazer de assistir um bom filme, sabe? Juntos, um filme romântico. E depois você pode assistir um filme de ação com o seu marido, porque ele não gosta muito de romântico, mas ele gosta de ação, de aventura. Vai assistir. Faça a sua parte. Divida isso. Vocês estão juntos por uma mesma causa. E casamento é ideia de Deus. Nasceu no coração de Deus. A família é do Senhor Jesus. Ele lutou pela família. Deus sempre falou da família na sua palavra. Então, pensemos sobre isso. Comunicação e intimidade. O segredo dos nossos casamentos estarem durando 20, 30 anos, não é casar várias vezes com outras pessoas, mas é casar várias vezes com a mesma pessoa. Com a mesma pessoa. E na Veja, foi em 2005 que isso aconteceu, não foi agora, infelizmente, mas saiu uma reportagem no Ponto de Vista que diz sobre o segredo do casamento, escrito por Stephen Kunitz. Ele diz assim: o segredo do casamento não é a harmonia eterna. Os arranca-rabos são inevitáveis. O segredo, no fundo, é renovar o casamento e não procurar um casamento novo. E isso, ele falando, dando essa entrevista na Veja, escrevendo, né, na Veja. E ele diz assim: portanto, descubra o novo homem ou a nova mulher que vive ao seu lado, em vez de sair por aí tentando descobrir um novo e interessante par. Tenho certeza de que seus filhos os respeitarão pela decisão de se manterem juntos e aprenderão a importante lição de como crescer e evoluir unidos apesar das desavenças. Brigas e arranca-rabos sempre ocorrerão. Por isso, de vez em quando, é necessário casar-se de novo, mas tente fazê-lo sempre com o mesmo par. E ele, nessa entrevista mesmo, ele diz assim: casar de novo, separar, casar, dá trabalho e custa caro, né? Custa caro. Você tem que trocar os móveis, trocar a casa e trocar tudo. Então, por que não casar sempre com a mesma pessoa? Então, quando a sua esposa deseja fazer algo diferente na sua casa, pintar uma parede, faça. Não saia por aí gastando, fazendo, atropelando. Mas faça. É mais fácil, custa mais barato do que se você tivesse que montar uma casa nova. Não é mesmo? Então não reclame, mas faça da sua casa o melhor lugar para se viver. Um lugar de paz, um lugar de harmonia, de edificação, um lugar de bênção, de intimidade. Sabe? Intimidade. Como é que está a nossa comunicação em nosso casamento? Como está a nossa intimidade um com o outro? Tem um pastor que diz assim, eu li também em Rubem Alves, mas não foi só ele que disse, que se você está disposto a conversar pelo resto das suas vidas com a sua esposa, essa é a primeira pergunta que ele faz a quem está querendo se casar. Você está disposto? Você está disposta a conversar para o resto da vida com o seu companheiro, com a sua companheira? Porque isso é casamento. E ele também fala uma outra frase assim: se você quiser fazer o outro feliz, então se case. Mas se você quiser fazer você feliz e pensar em você, então não se case. Porque casamento é você lutar para fazer o outro feliz. Foi isso que Jesus lutou e fez para que isso acontecesse. Então, pensar no outro, colocar o outro na nossa vida. Temos aberto nosso coração, nosso interior um para o outro. Como a comunicação traz intimidade. Tudo isso que a gente está falando parece engraçado e às vezes parece assim, mas é isso. É intimidade. Intimidade é entrar na vida do outro emocionalmente, intelectualmente, fisicamente e espiritualmente. A intimidade traz transparência.
sem medo de ser conhecido ou conhecida pelo outro. Quando Adão e Eva pecaram, o que aconteceu? A comunicação e intimidade dos dois foi prejudicada. Não podiam mais tolerar a nudez, a culpa era intensa e a vergonha era insuportável. Às vezes a culpa, a vergonha, o medo se tornam um muro que impede a nossa comunicação e a nossa intimidade. Temos que demolir esse muro da culpa, da vergonha, do medo. Nós temos que, de vez em quando, pensar e falar assim: andei pensando em nós e percebi que você não é o culpado ou culpada de todo o nosso problema. Andei revendo o nosso casamento e pensei nas vezes que eu decepcionei e quero te pedir perdão. Quando estamos dispostos a admitir as nossas falhas e pedir perdão, o muro cai, o medo vai embora, a comunicação e a intimidade começam a surgir. Nós somos especialistas na comunicação no casamento, na comunicação entre marido e mulher, noivo e noiva, namorado e namorado, quando a gente está na época de casar, antes do casamento. Nós fizemos uma certa vez um trabalho na igreja e fizemos 2 grupos, um dos casados e o outro era dos que estavam namorando e noivos para casar. Infelizmente, o casal que estava se preparando para se casar, noivo, era o que mais tinha intimidade assim no relacionamento, de saber o que um gosta, o que o outro gosta, do que os casados há mais tempo. Tinham esquecido qual era o prato preferido da esposa, tinha esquecido qual era o filme favorito do marido, tinham esquecido qual era a cor predileta da mulher, e assim por diante. Isso de uma forma pequena que nós estamos falando, mas coisas mais profundas. Qual é o carro que gosta? Se gostaria de servir a Deus para o resto da sua vida, entregar sua vida para o ministério, o que realmente a pessoa gosta de fazer. E o casal que ganhou naquele dia foi o casal que estava noivo para casar. Infelizmente. Nós ficamos tristes com isso, mas essa é uma realidade. Você sabe de coisas da sua esposa sabe de você o que você gosta, porque nosso gosto muda, né? Nós que estamos casados há 29 anos, nós não somos mais os mesmos do começo. Nós mudamos. E com essas mudanças nós temos comunicado, nós temos falado isso um para o outro. Dos nossos desejos, dos nossos anseios, da vontade que nós temos, dos medos que nós temos, das nossas preferências. E isso na cultura também, um livro que vocês leem juntos, podem discutir juntos, conversar sobre ele, opinar, um filme que você assistiu, uma palestra que você assistiu, ponderar, conversar, saber o que o outro pensa. Você sabe se sua esposa ou sua noiva, ela tem medo de alguma coisa no futuro? Cada um de nós tem uma cultura, um jeito que fomos tratados e educados dentro das nossas casas. Cada um de nós. Aqui todos aqui vêm com as suas bagagens e juntam no casamento. Você conhece o passado, você sabe, você respeita, você admira, você demonstra amor, você demonstra carinho, você ora com essa pessoa que Deus colocou do seu lado, que você escolheu também. Então isso é uma intimidade também intelectual, né? Como ler um capítulo de um livro, conversar, intimidade emocional, revelar os nossos sentimentos, como a gente está falando. Nós somos relutantes muitas vezes, porque se nós falarmos das nossas emoções um para com o outro, será que ele vai me condenar? Ou ela vai me condenar? Será que ele vai me entender? Será que ela vai me entender? Conversar sobre as nossas emoções constrói a intimidade emocional. Intimidade espiritual. Aí você fica parando para pensar, puxa vida,
Estamos orando juntos, estudando a Bíblia juntos? Estamos? Quanto tempo você tem passado orando com seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos? Quanto tempo você lê a palavra? Você lê a palavra pelo menos uma vez na semana junto com a sua esposa? Além de você fazer sozinho, lógico. Você consegue fazer isso? Você ora junto com a sua esposa